Agora, Débora, a gente está num momento particular aqui no Brasil, né? Claro, a gente tem falado bastante sobre as pressões que estão em cima da nossa economia, tem questão de juros, tem essa questão fiscal, tudo isso impacta na segurança do consumidor, mas tem um elemento que acaba jogando a favor de que o consumidor se sinta mais seguro para gastar nesse fim de ano, que é o fato de o desemprego ter caído bastante no Brasil. A gente chega agora com uma queda para 6,2% no trimestre, né? Explica para a gente esses dados e principalmente como que ele impacta nesse comportamento de consumo, né? A PNAD, que foi divulgada pelo IBGE, Clarissa, mais cedo, e que mostrou, então, esses dados do IBGE mostraram que essa é a menor taxa de desocupação de toda a série histórica iniciada, gente, ainda lá em 2012. Antes disso, o percentual mais baixo de desemprego havia sido registrado em dezembro de 2013. A queda foi de 0,6 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, terminado em julho, quando a taxa era de 6,8%. Hoje, são 6,8 milhões de pessoas sem emprego no país, o menor contingente desde o trimestre encerrado em dezembro de 2014. Agora a gente está no ponto, viu, Clarissa? O que isso significa? Desemprego mais baixo. É uma notícia boa, ótimo, isso aí não tem o que contestar. Por outro lado, significa também mais pressão para o Banco Central, Clarissa. A gente já está no nível de atividade econômica aqui no nosso país e com a massa salarial maior, com mais pessoas empregadas. Isso, claro, aumenta a atividade econômica, também aumenta o movimento inflacionário. Ou seja, é mais um dado para poder o Banco Central ficar de olho para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária, além de todo o quadro fiscal que a gente já abriu aqui o Live CNN falando sobre isso nessa sexta-feira, né? Pois é, eu tô apostando que essa próxima reunião do Copom vai ser tensa, vai ter muita gente aí. Já tem gente dizendo que vem um aumento de 1 ponto de uma vez percentual, de 1 ponto? Clarissa. Pois eu não me lembro de ter visto aumento de 1 ponto recentemente. Tão forte assim na época da pandemia, né? Quando a gente só viu lá progressões atrás, dessa né? forma. Em Exato. situações muito dramáticas ali, para a gente ter um aumento de 1 ponto de uma vez. E as projeções agora começam a aparecer desde essa quinta-feira, com a taxa Selic terminal em mais de 14%, algumas ali na casa dos 14%, ou seja, subindo cada vez mais essas projeções. E, de novo, a gente só teve taxa básica de juros tão alta por aqui, 3,75, recentemente, né, no período recente, no período da pandemia. E não dá para a gente não lembrar, né, Débora, de como houve, de fato, um erro de leitura, talvez, de alguns setores do governo. Eu me lembro que lá atrás, a gente está falando, sei lá do meio do ano, mais ou menos, eu mesma trouxe aqui no live já algumas impressões ali no entorno do presidente Lula a respeito da Selic, com aquela ideia de que eles iam mesmo indicar o Galípolo e que ele teria um cenário mais difícil até o fim do ano, mas ia entrar em 2025 com um quadro muito mais sereno, o ambiente externo seria favorável ao Brasil, e aí a queda dos juros finalmente ia vir, e agora a gente tem dólar a R$6, pacote fiscal que não está convencendo. Tá difícil de achar que o cenário que foi desenhado lá atrás possa estar perto de se concretizar, né? Eu não queria estar na pele do Galípolo nesse momento, assim, te falo. Ele vai ter muito trabalho pela frente, isso é verdade.